Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Estamos iniciando mais um Pampa Debates, com a presença do nosso eterno deputado constituinte, desembargador Braulio Marques, nosso eterno procurador de justiça, hoje de pijama. E pantufa. Os dois? Tu é de pijama, outro é de bombacha. Fui lá na fazenda de Braulio Marques, agora tá falando o nome de bombacha. É mesmo? Não é brincadeira. E alpercatas também. Eu imagino a cena. Deputado ameaçado de expulsão. Não acredito que o PDT vai fazer isso. O PDT pode ter um gesto de grandeza, mantendo suas fileiras o deputado Cherini e mais quantos? Mais 5 deputados e um senador. Eles não vão. Não. O que? O Lazier também está ameaçado? Só votar o sim pelo impeachment, que está na lista para dia 30 de maio. Então ele já está fora. Expulso. Lá na ponta direita, o secretário Pedro Westphalen, são os participantes tradicionais e temos o prazer de colocar na roda agora do Papo Debates o nosso chefe de polícia, Emerson Ventes. Obrigado pelo convite. E temos que reconhecer o excelente trabalho que a Polícia Civil vem fazendo. Parabéns. Já tínhamos falado pessoalmente, agora a Brigada reage também. Né? Eu digo que está 4-0 para a sociedade, que foi uma ação fantástica da Brigada, independente de exageros, a sociedade estava esperando a reação da Brigada Militar e as teve. Né? O bandido agora tem que saber que existe reação por parte dos policiais. Acabou um processo de inércia. Mas estamos vendo que os debates de hoje realmente prometem. Antes de mais nada, vamos às informações do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o meu conselho. CREA-RS, em foco. Você sabe por que a anotação de responsabilidade e técnica faz tanta diferença? Porque onde tem a ART, tem um profissional cuidando para tudo dar certo. Isto é bom para quem contrata a obra ou o serviço, que ganha com segurança e também para o próprio profissional, que pode comprovar sua experiência. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. Valorização e defesa da área tecnológica. Para também não faltar o nosso outro conselho, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, o CAU-RS, com a boa notícia. A boa notícia do dia. Oferecimento CAU-RS, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Uma casa na Vila Matilde, em São Paulo, foi escalada para o pavilhão brasileiro da próxima Bienal de Arquitetura de Veneza. Acaba de ser premiada pela Bienal Ibero-Americana de Arquitetura e Urbanismo. É famosa por sua funcionalidade, pelo uso de técnicas simples de construção e um visual de forte impacto. A casa da diarista Dalva Borges se tornou um exemplo de excelência na construção de moradias de baixo custo em terrenos complicados. O projeto ocupa o pavilhão brasileiro ao lado de outros 14, em grande parte de obras de habitação social. A Unicred também sabe que sonhar é importante, mas realizar é ainda mais. Por isso, nesta época do ano em que as contas parecem se acumular, conte com o Unicred para ter as melhores soluções de crédito pessoal e empresarial, com clientes em condições de fazer todas as suas transações financeiras. Acesse unicred.com.br e saiba mais. Unicred, mais valor para você. E vamos ao Rio de Janeiro. Vamos à nossa vinícola Laurentia, no Copacabana Palace.
Santé. Santé. Champagne français. C'est brésilien. Laurenti. Vinhedos do Brasil. Aprecie com moderação. A vinícola Laurenti está recebendo para visitações, degustações, hospedagens, almoços, jantares. Faça como o Carlos Esperotto, presidente da FAPSU, comemorou suas bodas de ouro lá na nossa vinícola Laurenti, aqui na Barra do Ribeiro. 9802-5395. 9802-5395. Mas eu quero começar prestando uma homenagem às forças de segurança do Estado do Rio Grande do Sul, comandados por Vantuir Jaci. A gente que criticou tanto a segurança pública do Rio Grande, vê nas ações da Brigada Militar aqui, da Brigada Militar da Polícia Civil, a Polícia Civil aqui representada pelo chefe de polícia, Dr. Emerson Vendt, ações preponderantes aí, contra o narcotráfico, contra os desmanches de carro, que é o outro crime que compõe toda uma cadeia produtiva da criminalidade do Rio Grande do Sul. Mas esta ação da Brigada Militar, na última sexta-feira em Porto Alegre, ela realmente, para mim ao menos, eu acho que para a sociedade também, representa um despertar. Então, na sua pessoa, eu quero levar um grande abraço da sociedade que vê forte reação dos órgãos de segurança do Estado do Rio Grande do Sul. Bom, obrigado pelo convite, saúdo os demais integrantes da mesa, é sempre um prazer voltar aqui. Em termos de investigação criminal, é importante enfatizar o nosso trabalho, ele começou há um pouco mais de 2 meses, né, à frente da chefia de polícia. A gente procura trabalhar com os recursos que se tem, que não são muitos, mas é possível fazer um processo de gestão que a gente tem preconizado fazer desde o início da nossa carreira, e procurar justamente enfatizar aquilo que realmente importa, né? Eu acho que hoje muito se falou em termos de combate à criminalidade em vertentes normais, né? Eu até uso o exemplo da operação de hoje, que nós desencadeamos na região de Canoas, Porto Alegre, a Operação Nosso Lar, que enfatizou um crime de uma legislação, pode-se dizer, recente, é o crime de lavagem de dinheiro, mas em relação a investigados que já vinham sendo investigados, indiciados e processados por crimes desde 1989, que é o crime de estelionato. Mas nunca tinham sido investigados em uma vertente um pouco diferenciada, que a gente tem preconizado, que é a questão da lavagem de dinheiro, ou seja, sempre se pensou em investigar, prender, mas nunca descapitalizar. Lembrando que a Lava Jato começou com lavagem de dinheiro num posto de gasolina. Sim. Então, foi a nascente de tudo. É verdade. Hoje nós temos um potencial em relação a isso, porque a descapitalização, ela não tem, no crime de estelionato, ela tem inclusive o viés de possibilitar a tentativa de recomposição da situação financeira da vítima. Em outros casos, como o caso de estelionato, tem a possibilidade, inclusive, o caso de tráfico de drogas, tem inclusive a possibilidade legal, prevista na própria legislação, de ao final do processo, até mesmo durante, dependendo da questão do leilão, do judiciário, de esse valor retornar ao erário público e ser utilizado pelas forças de segurança, ou seja, procurando, de certa forma, incrementar o trabalho. Esse armamento que é apreendido aí com a bandidagem não pode ser usado pela própria polícia? Pode. A polícia é tão defasada de armamento? Na verdade, nós Nesse temos... enfrentamento de fuzil contra revólver. Os brigadeiros com revólver e os meninos, entre aspas, com fuzil. Na verdade, hoje, praticamente todos os policiais civis, eu falo pela Polícia Civil, a maioria, né, tem pistola, e alguns setores operacionais têm
armas de impacto, mas não são suficientes ainda hoje. E nós editamos, logo no início da nossa gestão, uma portaria justamente procurando a incorporação, mesmo que temporária, desse armamento para poder utilizar, dentro do contexto normativo federal e estadual, a utilização disso com a vênia judicial. Então, há sim a possibilidade de utilização plena desse. É claro que para isso nós precisamos, dependendo do tipo de armamento, treinar o nosso policial para que ele possa adequadamente usar isso. E nós temos juristas aqui, eu só gostaria de ouvir a opinião. Ficou satisfeito com a ação da Brigada Militar? Fiquei insatisfeito com a ação da Brigada Militar, e principalmente com o seu comando, porque num caso tão grave como esse, sem que se tenha tido uma visão perfeita do que aconteceu, e eu estava hoje verificando com outro especialista nesse assunto, a possibilidade de que um dos abatidos, um dos criminosos, como se diz, que estava no chão com os braços abertos, poderia ter uma arma na mão e não tinha. E foi abatido covardemente pela visão que se tem. A sociedade está morrendo. Então, mas a Brigada Militar não está autorizada a matar. Em primeiro lugar. Os bandidos estão autorizados. Quem não quiser ser brigadiano pode ser dentista, pode ser engenheiro, pode ser advogado. Agora, se for brigadiano, tem regras a serem seguidas. E o que aconteceu ali foi uma chacina. Então, nós temos que, nós todos, nós, sociedades, temos que dizer o seguinte: a Brigada Militar, e tem sido por mim aqui, viu, delegado Bento? Tem sido por mim a polícia, às vezes fica isolada aqui. Na cobrança, que nós não temos segurança, e eu fico dizendo... policiais com isso que o senhor está dizendo. Tem. A polícia está agindo, a Brigada está agindo, só que nós não podemos dizer, isso foi muito bom, continue assim que a sociedade está fazendo. Não está. Nós temos que primeiro verificar bem o que aconteceu. Bem, que eu quero dizer, é se não houve chacina. Se não houve, muito bem, mas isso... Vejo agora na manchete, comandante vai... Deputado, secretário, vocês falem. Eu fico triste, deputado. Quero completar o Paulo Sérgio Streck, meu amigo Braulio, Cheirinho, grande Cheirinho. O PP está às horas de Cheirinho. O Partido Progressista te recebe de braços abertos. Eu disse para eles, tem um partido para ele, é o PP. É o PP, tá bem. E o MDB, vai se virar lá em Cruz Alta. O Cunha já convidou ele para o MDB. Ao delegado Emerson aqui, um abraço especial, os cumprimentos ao Emerson pelo trabalho que está fazendo, que vinha sendo feito. Continua sendo com grande qualidade. Eu quero discordar frontalmente de ti, Braulio, mas frontalmente. Você vai me desculpar, eu vi o que tu viste, e naquele momento, naquele instante, tu mesmo disseste que não sabia se estava ou se não estava com a arma na mão. É um estresse, o cara está sob fogo cruzado, de pé, na mira dos bandidos, com um fuzil lá dentro daquele carro, já tendo um sido ferido de raspão na cabeça, outro com tiro na mão. Aquilo ali é guerra, doutor, vai me desculpar. Não tem o depoimento que o brigadiano dá depois do ocorrido, quando ele chegou em casa e caiu a ficha, o que passou, eles estão no meio de uma guerra ali, não foi assassinato, absolutamente não. Discordo frontalmente do meu amigo Braulio aqui, a quem quero muito bem admiro. Eu aceito, já disseram que o São José não foi roubado naquele impedimento, eu aceito. Naquele momento, sob aquelas condições, naquela emoção, naquele tiroteio, aquele brigadiano se vindo para cá e para de bala, não sabendo o que vinha e o que não vinha, pelo amor de Deus. Tendo já passado um carro de bandidos, que o sujeito vai voltar a qualquer momento. E voltaram para afrontar os caras. A sociedade aplaudiu. Mas não é nem pelo aplauso, é pela condição em si. Na hora ali é uma guerra, o cara está em guerra, o cara está ali. A sociedade aplaude. Só tem uma coisa que bandido tem medo. Segundos. Só tem uma coisa que bandido tem medo. É medo de morrer. Não tem medo de morrer. Não tem. Não tem, então não sobra nada. Se não tem nem medo de morrer, o que sobra? Drogado vai. Se nós dissermos aqui que a Brigada está autorizada a entrar numa guerra, nós estamos dizendo aqui que eles têm ela está numa guerra. Ela não está autorizada. Então já chega atirando, poxa. Mas não foi a Brigada. Então nós estamos dizendo aqui que o brigadiano pode chegar atirando. Não foi a Brigada que provocou aquilo lá? A Brigada não provocou aquilo lá. Mas não é questão de provocar, a Brigada reagiu. É questão de atuar. O cara entra no pronto-socorro de Porto Alegre. Está errado. E atira. Está errado. Se mata o coitadinho, o que é? Não pode, isso aí não pode. Eu não estou dizendo que possa isso. O que eu estou dizendo, que não tem nada a ver com isso, é que nós não estamos em guerra, não é guerra. Não, ali era um momento de guerra. Eu vi um brigadiano sem nada, sem
assim, no limpo, O cara atirando, o cara podia ter morrido ali. Tá, mas nós vimos a mesma coisa. Eu vi um sujeito deitado, com as mãos para cima e o cara atirando. Ou não viram isso? Sim, tu mesmo Tá disseste, certo? supostamente podia estar ou não com arma na mão. Ali a 2 segundos ele leva um tiro na cabeça e morre. Mas o que me preocupa Chacina nisso não se tudo, aprova nunca, mas não foi chacina. o que me preocupa nisso tudo é a ode que se faz, Braulio, aí, né? É mais grave, o fato tem que ser averiguado e, a princípio, claro, óbvio que a brigada não está autorizada a matar e o Estado não pode fazer a mesma coisa que, a não ser em circunstâncias de exceção, de matar como os outros. Agora, me preocupa os órgãos de comunicação, ou, digamos assim, nós mesmos aqui, só uma reflexão, de a gente elogiar, sem que tenha um inquérito que apure isso, e dizer que, de fato, a Brigada Militar vai muito bem se ela continuar agindo assim. E esse é o problema, não é assim, porque o Estado não pode se igualar a isso. Eu acho que... Mas o Estado tem que se subordinar. Não, o Estado não tem que se subordinar. Eu passei a vida inteira aqui dizendo que a primeira coisa, quando o brigadiano mata alguém, ou o policial civil tira a arma, recolhe para o quartel e vai responder sindicatos e inquéritos, é um absurdo. A primeira coisa que a chefia tem que, em primeiro lugar, defender o seu policial. Defender o seu subordinado. E foi o que a Brigada fez. Parabéns à Brigada, parabéns ao Mas a Brigada errou. Parabéns, Coronel. A Brigada errou. A Brigada errou e o Coronel Alfeu errou mais. Eu e o Braulio estamos juntos no sentido de que a Brigada errou. O Bisol, o secretário Bisol, está encarnando em você. Nós estamos com um projeto em Brasília. Não, eu acho que o teu candidato que tu abandonou é que está encarnando em ti. Desculpa. Nós estamos com um projeto em Brasília para acabar com o regime semiaberto. Grande parte desses bandidos são formados no regime semiaberto. E também terminar com as saídas temporárias nas cadeias e aumentar o tempo de regime fechado. Claro que aí dizer assim, mas não tem cadeia. Mas tem que ter uma criatividade nesse país, ou faz uma parceria pública e privada, ou privatiza as cadeias, e aí você vai ter onde colocar os bandidos. Não se pode justificar para a sociedade uma pessoa que nem se faz um exame criminológico para saber se ele pode sair para a rua e ele é solto, porque não tem lugar para onde ele ficar. Só um pouquinho. Tem que ter serviço para bandido. Só tem um detalhe. Preso, ele tem que trabalhar. Só tem que trabalhar para se recuperar. Cheirinho, eu gosto muito desse discurso. Na legislatura passada, quando foi aprovado um projeto de lei que modificava as questões da prisão preventiva e trazia medidas alternativas, que hoje todo mundo diz que não devia ser, e eu aposto que já estão tentando modificar, e pelo que eu estou ouvindo do deputado Cherini, alguma das coisas vão cair daquilo. Os deputados gaúchos, nenhum deles sabia do que votaram. Eu telefonei, minha assessoria ligou para todos eles. Nenhum deles sabia. Sabe por quê? Porque o voto foi de liderança. Então, grande parte do que está acontecendo lá e das leis que as pessoas se queixam, que é bom é fazer um bom discurso contra a impunidade. Tem uma pesquisa que mostra, Giovanni Cherini, que de 750 projetos de lei nos últimos 10 anos, apenas 6% visavam o andar de cima da sociedade. O resto é tudo para pegar a chinelagem. Esse é o problema. Vamos ouvir. Esse é o problema. Quem é que nós queremos pegar? Isso tem que dizer também. Vamos ouvir o chefe de polícia, entendeu? Na verdade, assim, hoje, em relação a esse assunto, eu procuro cuidar até a questão da minha fala, porque tem um delegado subordinado a mim que conduz o inquérito policial e que ele tem toda a liberdade funcional de tocar a investigação desse caso desse caso específico de uma maneira totalmente imparcial e sem interferência, seja externa, cada palavra tua aí. E cada palavra minha pode ser um condão direcionador dessa investigação e como chefe de polícia eu tenho que ter o cuidado em relação a isso. Mas certamente... Então por isso que é chefe, né? Então por isso que ele está usando porque é chefe, né? E assim, hoje, em relação à segurança... Está dizendo aqui, Jorge Leifert, que o delegado-chefe da investigação já disse que ele já elogiou o brigadiano, autor da... Mas tem que elogiar mesmo.
Você elegeu, parabéns, delegado. Está em boas mãos. É que vocês também... Tá no tiroteio daqueles lá. Mas não é assim que se faz. Desculpe, mas não é assim que se faz. Vamos ver o delegado. Deixa eu fazer como quero. Não, mas eu estou dizendo tu pessoalmente. Eu não estou falando. Eu não estou criticando a você pessoalmente, estou falando do papel que vocês exercem. A gente tem que ponderar o seguinte sentido, em termos de rua, somente o policial que está ali sabe o que está enfrentando e qual a melhor reação para aquele momento. Isso é o principal que tem que ser ponderado. Hoje a gente vive não necessariamente uma guerra, mas a gente tem, sim, problemas pontuais em relação à criminalidade organizada aqui no Estado. E uma criminalidade organizada que vem de dentro do sistema prisional. A maior parte do regime semiaberto. Não necessariamente, olha, o regime semiaberto, o pessoal que sai para a rua para cometer delito, mas a questão da ordem, da organização, ela vem de dentro. Ela vem de dentro pelos meios comunicacionais, por recados ou até mesmo por que a gente chama de salve geral. Posso fazer uma pergunta, delegado, em cima disso? E o secretário está aí também. Se todo mundo sabe que no presídio existe telefone, etc., e as ordens vêm de dentro, ok. Por que é que não se toma uma medida mais simples do mundo, que não é deixar uma galeria fechada e dentro as celas comunicáveis? Por que não se faz com celas individuais e se coloca... Eu sei que é uma pergunta retórica, você vai dizer que é um problema de meios, que você também gostaria de fazer isso que eu estou dizendo. Por exemplo, impedir que o celular não pegue tudo isso, porque as pessoas dão ordens para fora, como você mesmo está dizendo. Mas essas medidas, assim, ajudariam muito se elas partissem da base, de dentro do governo. O governo pega o secretário de segurança e o chefe penitenciário e resolver primeiro, não há mais comunicação com o mundo lá fora. Esse é o primeiro passo, porque você impediria 30% das ordens e dos crimes que acontecem ali dentro. E por que isso não é feito? Nós estamos enxugando gelo. Por quê? Porque lá dentro a comunicação continua. Não sei, é uma visão ingênua. Discordo do ponto de vista do Dr. Braulio. É muito fácil criticar o procedimento do policial que atirou no criminoso que estava no chão, estando bem tranquilo, sentadinho à mesa de debates. Eu queria ver o doutor ter que enfrentar o criminoso em situação de estresse a qual estava submetido o policial. A brigada está de parabéns pelo procedimento. Está dizendo aqui o Cleiton. Eu só quero que o nosso querido telespectador um dia não esteja na situação de que estava aquele cidadão ali no chão, só isso. Se isso não aconteceu... Parabéns, Paulo Sérgio. É por Mas se ele fosse gente boa, não estava ali no chão. É por esses defensores de marginais que o país está assim. A BM, a Brigada Militar e a Polícia fazem seu trabalho e agora aparecem defensores de marginais de todos os lados. Parabéns, Brigada Militar, parabéns, Brigada Militar, parabéns, Brigada Militar, Eugênio Carlos. Está vendo? A sociedade está do lado. Mas nós estamos fazendo... Naturalmente, a segurança pública hoje ela é uma demanda de Estado que faz com que, naturalmente, as polícias... A sociedade quer que as polícias sejam... Há uma demanda maior. Há uma demanda maior para isso. E respondendo à pergunta do nosso professor, professor Lênio, realmente, em teoria, tudo fica fácil. Né? A questão é justamente colocar isso em prática. Né? Hoje, se nós simplesmente desejássemos colocar bloqueadores em todos os presídios, nós certamente no segundo dia nós teríamos uma convulsão prisional. Por rebelião. Justamente porque já se enraizou o processo comunicacional. Ou seja, hoje não teríamos mais essa condição sem que tenha um efeito. E o Estado teria que se preparar em razão justamente desse efeito. Eu quero ouvir agora o Paulo Sérgio e o deputado. Isso, eu concordo plenamente com o delegado. Sim, mas e aí? Mas o Estado dizendo que o Estado pode atirar. Só um pouquinho. Vocês acham que o Estado pode atirar do modo como atirou? Vocês elogiaram. Ok. Agora vocês acham então que o Estado não tem força para impedir? Não tem. Não tem, não falta estrutura. Falta estrutura, não tem força, sabe que não Por tem. isso que o sistema prisional tem que modificar. São as mesmas pessoas que dizem que a justiça solta porque não tem onde prender. Mas por essa mesma razão. Só para não distorcer não é uma crítica Paulo. ao delegado, obviamente. Não, mas olha aqui, para não distorcer os fatos, não é que a brigada possa sair atirando aqui. Nós estamos analisando um Estado e uma situação emergencial.
A polícia não tem essa... E a dos presídios? A polícia não sai atirando, pelo contrário. Pelo contrário, a polícia tem muito cuidado em fazer isso. Os bandidos foram atrás da polícia, já no caso Aquela situação que era uma situação especial que se tornou uma situação de guerra. Aquela era a situação. A polícia não sai por aí matando. A polícia não é um braço armado para matar, ela é para proteger e protege bem a nossa sociedade. Quem está bravo não somos nós. Secretário, o Estado... Se eu estou ouvindo bem assim, não dá para desgostar os presos, porque eles ficam bravos aí, assim? Não é a questão. Eu estou falando do lugar do Estado, eu não estou falando crítica a vocês. Além disso, tem toda a questão de custo hoje, né? Você implantar um sistema de bloqueio em um presídio, ele tem um custo de no mínimo 2, 3 milhões de reais. Entre você investir isso no sistema prisional e botar isso em termos de policiais na rua, de armamento na rua, certamente você tem que escolher a medida mais... Se existem 2 lugares para bandido estar, é na cadeia tentando voltar ao convívio social, ou no cemitério. A brigada tem que mandar bala nos bandidos, eles têm que temer a polícia. Edson Leiria, Santana do Livramento. Eu tive num estado há pouco tempo atrás, na capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, e eles criaram um sistema prisional completamente diferente que o Rio Grande do Sul e o Brasil tem que adotar, onde o preso vai trabalhar e ele tem a recuperação na parceria pública e privada. Se o Estado não tem como fazer em presídio, ele tem que criar outras formas. Minas Gerais resolveu. Não tem assalto nas ruas de Minas Gerais. A gente fala com as pessoas lá, dizem, aqui não tem problema de assalto. E quando tem, a polícia está em cima para combater. Então o Rio Grande do Sul precisa encontrar fórmulas para colocar os bandidos na cadeia. E eles têm que ficar na cadeia. Não é porque falta cadeia que o juiz determina que um criminoso possa sair para a rua. Isso é que não pode. Se o Sartório ouvir isso, e o secretário de Segurança daqui, o governo de Minas passa a ser um modelo de segurança pública. Não é o que o pessoal de Minas diz, mas só... Eu ouvi coisas positivas lá. Sim, falei com muita gente. É o mesmo problema daqui. Belo Horizonte, delegado. A periferia de Belo Horizonte está com o mesmo problema. Isso é geral, não há uma ilha de prosperidade, tampouco uma ilha de paz. Assim, mas olha, não deixar também na comparação. Vamos dizer assim, então é menos ruim que aqui. Minas Gerais ainda tem preso em delegacia. Isso, por exemplo. No sistema prisional que eles criaram. Bom, eles criaram um modelo, né? A questão de expandir para outro depende de vários fatores. Né? Certamente a parceria pública-privada, nesse caso aqui no Estado, também seria bem-vindo. Foi o que o juiz Johnson fez lá em Lajeado. Fez um presídio lá, uma parceria pública. Ele liderou o presídio que é exemplar em Lajeado. O interior de Minas Gerais perde de 10-0 para o interior do Rio Grande do Sul com relação à estrutura. O interior de Minas Gerais, está certo que é um município maior, que tem regiões mais pobres que a nossa, né? Mas eles têm presos em delegacias. A sensação de segurança. Segurança pública é sensação. Quando você viu aquilo ali que aconteceu na frente de um hospital, onde a população toda está ali, pessoas doentes no hospital, enxerga um tiroteio daqueles, qual é a sensação de segurança que as pessoas têm? Ali ficou a sensação de segurança. Começa a ficar positivo porque o brigadiano venceu. Mas se tivesse morrido o brigadiano, o que estariam falando hoje? Socorro que entrou, atirou. Quando matam o brigadiano, ninguém defende. Agora, quando matam um bandido, aí sai em defesa, pelo amor de Deus. Esse discurso não é o que eu estou defendendo. Eu não estou defendendo o bandido, eu estou defendendo a sociedade, que não pode autorizar um policial a atirar mal. É isso. Só. Ele pode cumprir, ele pode atirar, ele pode matar nas condições. Mas o cara deitado com as mãos para cima, não existe no mundo a possibilidade de que os... Mas ele não podia ter uma arma do lado ali, pegar a arma e atirar? Se tivesse uma arma ali do lado, mas não tinha. Mas se ele tivesse, mataria o brigadiano? A discussão... Se eu tivesse $1 milhão, eu teria $1 milhão. Discordar em relação à situação aquela lá. Aquela lá não tinha como avaliar se tinha os motivos na mão. Ali era uma guerra. E a brigada não atira, não sai atirando por aí indiscriminadamente. A brigada ela tem critérios. Exatamente, eu defendo isso. A brigada não faz isso. Não, mas nesse caso não fez equivocado, Braulio. Ele estava em tiroteio, estava em guerra. O doutor Braulio é a mesma do ex-colega dele, desembargador. Olha só os fatos. O Bisol. Olha, eu sou policial, está minha carteirinha. Olha, eu estou armado.
aí dá um tiro para cima, outro para baixo. Essa é a tese. Imagina os fatos. Não é a tese. A brigada tomou... A minha tese é a seguinte, brigadiano tem que ser firme, tem que ser forte, mas há, em benefício da sociedade, uma legislação que eles conhecem muito bem, que não se pode atirar num cara deitado, por mais bandido que seja, só isso. Por que essa obsessão com ladrões de galinha? Este medo de pegar sonegador, será que a Câmara dos Deputados tem? Aqui a pergunta para o senhor, hein, deputado? Pedro Seibo. Uma coisa, outra coisa. Nós estamos tratando aqui, ó, da bandidagem, do cara que mata. Estamos tratando da brigada militar. E nós queremos, a ponto que eu votei pelo impeachment, porque eu quero que a Dilma e o Lula saiam do governo. Votei e votaria 1000 vezes. E quando eu tiver que votar para tirar corrupto, eu vou estar sempre votando. Quando eu tiver. Eu tive só essa oportunidade até agora. A mesma coisa é esse assunto da brigada. A brigada recebeu um tiroteio longe do hospital. Aí foi com o carro da brigada levar os brigadianos que estavam machucados para o hospital, baleados no hospital. Quando chega na frente do hospital, os bandidos vêm atrás da brigada. Esses são santinho. Tem que defender o tipo de gente dessas aí. Quem falou em santinho? E quem falou que a brigada não teria que atirar? Ninguém? Pelo amor de Ninguém Deus. falou isso, Sérgio, estou assistindo o programa ao vivo. Se prestares bem atenção, na cena verás que quando o bandido está deitado e com as mãos para cima, o brigadiano não atira, mas quando o bandido tenta se levantar, ele vê que o bandido tem uma arma na cintura. O brigadiano atira. Se o bandido estava se rendendo deitado, por que levantou para sentar com a arma na cintura? Não iria atirar no brigadiano? Acho que agiu muito bem o brigadiano. Parabéns a estes homens que honram o Rio Grande. Daniel Alano. Esses homens honram o Rio Grande. Ninguém está dizendo que não honra o Rio Grande. O que está se dizendo, e a minha crítica não é tanto ao brigadiano que está ali, mas aos seus superiores e ao Estado, porque num caso como este, primeiro se é averiguado. Isso do que o telespectador está dizendo é aquilo que eu dei o exemplo. Uns dizem que o São José foi roubado ou não por causa de um impedimento que todos viram, com focos diferentes. O que eu quero dizer é isso. O meu problema é o Pedro, quase mataram. Não, dar uma medalha para alguém. O Hernando devia ter sido expulso antes. O que eu quero dizer acertou o jogo. O que eu quero dizer é isso, é que como dar uma medalha para se é que estavam no cumprimento do dever, e que é isso que tem medalha nenhuma. O que não se pode dar é essa ideia de que nós todos Parabéns estamos à apoiando. Brigada Militar por defender a sociedade. Esse tipo de pensamento de defender bandido é o que faz estarmos vivendo uma situação de medo e pavor de sairmos na rua e termos paz em nosso trabalho e em nossa casa. Joana Reinhardt. Um exemplo, nos Estados Unidos, um menino estava na praça e tinha uma arma de brinquedo e a polícia chegou e a polícia pensou que era uma arma de verdade e atirou, matou. O Estado está pagando hoje 6 milhões de dólares, hoje, o julgamento. 3 milhões num mês, 3 milhões no outro para a família da vítima, porque se constatou que era arma de brinquedo. Aí disse, mas se fosse de verdade, mas não foi. Mas a comparação com os Estados Unidos você fez uma crítica antes que eu comparei a Minas Gerais. Agora você compara a segurança pública dos Estados Unidos com a segurança pública melhor ainda para o meu argumento. Não tem. Meu argumento é melhor. É incomparável. Por isso? Nos Estados Unidos não roubam celular, não roubam as pessoas na rua. Não, roubam sim. Sabe qual é a população carcerária maior do mundo? Menos. Porque vão para cadeia. A carcerária vão para cadeia. Por que é a maior? Vão para cadeia. Lá roubo e vai para cadeia. Sim, mas porque tem muito ladrão e muito criminoso. Vai para cadeia. Sim, mas isso não quer dizer que os Estados Unidos é melhor. Como é fácil, sentado no ar-condicionado, pessoas que ganham ótimos salários condenar a atitude de um brigadiano que ganha 2.000 e poucos. E ainda parcelado, né? De vida ou de morte. Hipocrisia. Se o brigadiano morre, é só estatística. Julgamento distorcido estes dos juristas que estão no programa. Mas Furto e roubo no meio do barulho, cada um ouve o que quer. Eu não posso fazer nada. No meio do barulho, mas no meio do barulho, tu vê até a arma na mão de bandido. Sim, mas no meio do barulho, cada um ouve o que quer. Eu não posso explicar de novo o que eu acabei de dizer. Imagina um tiroteio. Hein? Aquelas pessoas ali que não tem tempo para pensar. Eu só estou dizendo que no meio do barulho, cada um ouve o que quer é uma metáfora.
Eu fiz uma metáfora, desculpa. Boa tarde, Não batedores. foi de verdade. O Brano aqui. Mais uma vez, o Dr. Braulio me decepciona com seus comentários. Mais ainda, em se tratando de um ex-desembargador, ele está parecendo refletir como se fosse o único soldado do passo certo. E foi milico, hein? Não, mas não está defendendo, não está Por defendendo. sorte, a o bandido sociedade ainda tem pessoas que te defendem, viu, meu telespectador amigo? Enquanto tiver Braulio Marques e alguns mais que digam o seguinte, olha, ninguém está autorizado a matar nas melhores das intenções. Um dia um filho teu, um parente, sei lá o quê, numa situação igual, vai acontecer que vai ser, mas como? Mas e quando ele é morto Como é que por essas bandido? balas saem aí, matam inocentes, crianças? Hoje mataram uma criança de 7 anos num tiroteio desses. Sabe por quê? Porque tem bandido, por coisas tem bandido que desse tem na tipo. cadeia. Porque a sociedade aqui representada, inclusive do caro telespectador, está dizendo o seguinte, ó, brigadiano, não tem esse negócio, não pode atirar, atira. Nós estamos em guerra e vamos atirar. Pronto. Às vezes Pergunto, se tivesse invadido o hospital, estariam os mesmos agora cobrando a ação dos policiais? Fabiano Silva. Com certeza. Não é isso? Não, eu não estaria cobrando. Como invadir o pronto-socorro? Eu estaria cobrando sim, porque tem que ter segurança no hospital ou não? Tem que ter segurança. Mas não tem que ter segurança. Mas no hospital não precisa ter segurança. No hospital estão lá os doentes. Chega um delinquente e dando tiro dentro de um hospital, para acertar contas dentro do hospital. O hospital nunca teve necessidade de segurança. Tem que ser preso. E se houver confronto, tem que ser morto. Paulo Sérgio, sim, não tem problema. Senhores, triste a manifestação do Dr. Braulio. Não desejamos guerra, mas quando assassinos nos matam e fazem diariamente, o Dr. Braulio não grita que está errado. Este senhor é advogado ativo? Está perguntando ele. Sim. Nós, sociedade, queremos ter o direito de caminharmos com liberdade física e social, e não criminosos matando e sendo protegidos. Vou defender o... Obrigado, Roberto. Vou defender. Olha aqui, o Braulio Marques. Quero andar. O Braulio Marques não precisa de defesa. Nós aqui fomos, há quantos anos nós estamos aqui dizendo que tem que construir presídios? Nós não somos contra que se prenda, nenhum país do mundo abriu mão da prisão. Pena para mim é castigo, até nem falo em regeneração, esse negócio, para mim isso aí, o Estado é uma bobagem. A pena é castigo, retribuição e prevenção geral, isto é para o outro não fazer, então castigo e tal. Só que o Estado não consegue fazer isso porque, primeiro, ele não bota vagas, e aí faz com que o judiciário tenha que soltar pessoas e depois você cria aquele mito de que polícia prende e judiciário solta, que é uma questão que depende muito de vagas em presídios. E por que que, de novo, por que é que nós temos progressão de regime como no Brasil? Por causa dos olhos azuis dos presos? Por uma razão simples, por uma análise econômica. Por quê? Porque sai mais barato você fazer esse tipo Paulo da Silva do que construir vagas novas. O doutor Lênio, que está à tua esquerda, queria que a brigada não revidasse e prendesse para 10 dias. Não, eu não disse nada disso. E em 10 dias eles estarem assaltando de novo. Cada um diz o que quer. Doutor Lênio faria uma falácia rebuscada e diria, a lei é a lei, e olharia para as câmeras da TV Pampa com um sorriso. Paulo Sérgio, bala neles. Vou à cerimônia de condecoração dos brigadianos. Geólogo Paulo Pinto, membro do Diretório Regional do PDT. Os presos saem da cadeia sem um teste criminológico. Não se faz teste criminológico, o cara ser solto para a rua. Isso é o mínimo que um preso tinha que... E sabe por que não se faz, deputado? Porque a Câmara dos Deputados, há 15 anos atrás, aprovou uma lei dispensando o laudo criminológico para economizar. Ponto. E nós vamos terminar... O parlamento. Então, entre com o projeto amanhã. Mas está lá. Está lá? Nós está lá pronto. O projeto 4.500, projeto que surgiu em Novo Hamburgo. Surgiu em Novo Hamburgo pela ONG de Novo Hamburgo, em função de todos os assassinatos que aconteceram lá. E o projeto é fim do regime semiaberto, fim das visitas, das saídas temporárias, Natal, fim de ano, tal, com testes, exame criminológico, todos está lá. Está lá pronto para votar. Pronto para votar. Ficou cobrado. Já teve votação. Eu acho que está havendo aqui um equívoco. Ninguém é contra a ação da brigada. Nós discutimos um fato em que há discordância sobre a ação da brigada. Tem uma versão do Braulio que não defende bandido, e tem a versão nossa que naquele segundo ele fez exatamente o que tinha que fazer. Agora, o sistema todo está errado. O sistema todo está errado.
Nós estamos prendendo hoje quem tinha que estar preso. Nós estamos matando quem tinha que estar na cadeia. E está preso, e está solto, não é só por causa do judiciário. Trabalhando, é trabalhar. Sistema, não, é um mito que se cria. É um mito que se cria. Bom, mas não é isso aí. É o sistema de não ter vaga na prisão. É uma porção de condições. Não tem o teste criminológico. Exatamente. Falta de dinheiro. Gastamos mal o nosso dinheiro. delegado está falando pouco, que o delegado ele trabalha em condições subhumanas. Por isso que a gente gasta mal o dinheiro, por exemplo. Falta de equipamentos. Quando a gente manda alguém para o presídio, se estivesse fazendo uma análise econômica, porque quando você gasta, você não quer que o sujeito saia pior do que entrou. Porque hoje as pessoas entram e saem pior. Por quê? Porque o próprio Estado não se dá conta de que ele tem que tratar melhor as pessoas e dar mais condições. Eu quero render uma homenagem aqui, Aurélio, à delegada Áurea, que fez um inquérito perfeito no assassinato do Laírson Cusna, que seguiram ele da Padre Chagas. Mataram em casa, lá. Moto e carro, assassinaram ele na frente do condomínio. A testemunha que foi lá e não quis que o nome fosse colocado, por certo que seria assassinado, obviamente, e nem a foto. O Ministério Público fez a identificação, deu depoimento do Ministério Público, deu na polícia, pois este mesmo assassino que já havia matado uma pessoa, assassinado uma pessoa, um advogado, na Nilo Peçanha, acaba absolvido porque o juiz, ou a juiz, não sei, não concordou com o testemunho dado. E o recurso que deu? E deu recurso, não? Claro que deu recurso. Agora não sei. Sim, mas veja como são as coisas. A delegada Áurea fez um excelente inquérito. Então, mas veja como são as coisas. Para provocar. O juiz Maurício Reis, há pouco tempo, Maurício Ramírez, fez a decisão muito criticada de que, no caso do sujeito que fez o racha, só que a decisão dele está absolutamente correta, ele seguiu direitinho o que diz a lei. Se a lei estiver errada, façam outra. Mas, segundo a lei, a decisão do Dr. Maurício está absolutamente correta. A lei do trânsito diz exatamente isso, que se o sujeito faz racha e tudo isso, a pena é aquela, não é um caso de homicídio. Está correto o juiz. Às vezes a gente olha como torcida e como paixão. A 130 por hora. Mas racha de 60 não existe. Racha tem que ser. Racha 40. Racha 40. Vem cá, o cara que já tinha perdido a carteira. Por que eu estou trazendo isso? Só para dizer que, por vezes, você olha e não se dá conta de que há um sistema legal que tem que ser cumprido. Não dá para fazer um raciocínio consequencialista. Os fins não justificam os meios. Olha que vocês foram derrotados, eu nem vou ler mais. É infinidade de meios. Mas não, esse negócio de derrota, olha aqui, ó, eu serei derrotado sempre que se puser, a pena de morte tem que ser instituída, vai dar 98%, e simplesmente fica só eu no Brasil contra. Mas a maioria não pode, não tem legitimidade para impor o que a Constituição, na seleção do principal, que é o direito da vida, proíbe. A questão do desarmamento de goleada foi 8-1 e, no entanto, o governo fez tudo ao contrário. Uma sociedade só vai evoluir quando ela for respeitada e for respeitada a sua vontade. É isso. Vamos ao ponto final. Tem os positivos. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo, qualidade comprovada. SPC, a maior rede de recuperação de crédito do Brasil. Para milhões de brasileiros, a conquista da casa própria é só o começo para muitas outras conquistas. O Minha Casa Minha Vida do governo federal já mudou a vida de milhões de brasileiros. Com o lançamento do Minha Casa Minha Vida 3, serão milhões de novas moradias em todo o Brasil até 2018. De casa nova, mais brasileiros poderão enxergar uma vida nova. Para o governo federal e para a Caixa, esta é a verdadeira mudança. Minha Casa Minha Vida. Mais que mudar de endereço, é mudar de vida. Bom, o debate continua no intervalo. Vamos começar com o doutor Pedro Westphalen. O senhor agora pode amenizar um pouquinho, falar sobre estradas e tal. Olha, tivemos várias inaugurações esse fim de semana. Tivemos lá em Passo Fundo entregando a licença de inauguração do aeroporto de Passo Fundo, inclusive para ampliação, regularizando uma coisa que estava irregular há muito tempo. Estivemos em Santa Cecília, inauguramos o acesso a Santa Cecília. Depois estivemos entregando o Crema Serra, o Crema Erechim, que vai em Sananduva, que vai precisar mais de 170 quilômetros de recuperação de estradas por 5 anos. Foi um fim de semana cheio de boas notícias, e acabar cumprimentando a Brigada Militar pela atuação que tem tido
com as faltas de condições históricas dela, com a falta de efetivo histórico dela, e as ações do governo que estão iniciando na área social, quer dizer, ou seja, na área preventiva, para que não venha a ter delinquentes como tem hoje a nossa sociedade, causando esses entraves aí que são extremamente nefastos. Braulio Marques, tem tempo ainda para te voltar atrás? Eu tenho convicção do que defendo. Primeiro, a Brigada Militar é uma das melhores instituições que existe dentro do Rio Grande do Sul, junto com a Polícia Civil. Também não defendo a unificação das polícias, como é a grande propaganda nacional a esse respeito. Quero dizer... Moraes da Silva diz, pergunta ao Dr. Braulio o que ele faria se estivesse no lugar daquele PM. Eu não sou PM, não estaria nunca lá, eu sou advogado, sou jurista, não é o caso. Ele também, o que ele faria numa oficina mecânica com alguma coisa que ele não entende. Não é esse o caso que nós estamos discutindo. O que nós estamos dizendo é que em determinadas situações, mesmo de guerra, não se tem que se examinar se o profissional é policial, ele tem que ter uma conduta na guerra, na paz, em qualquer lugar. Se efetivamente aquilo que nós vimos daquele policial aconteceu, o superior tem que chamar e dizer, você não pode fazer assim. Um homem deitado não se atira. Mas, se ele levanta e sai de costa, como todos nós estamos vendo, e você continua atirando, não pode. É isso, só. Mas, em guerra, legítima defesa... Streck, esse é o ponto final. Eu não vou parar de ler os meios aqui. Duas rapidinhas. Uma, do jogo do São José, criminosamente, o São José foi cleptado porque deviam ter expulsado o Hernando. Isso é uma vergonha, como diria aquele comentarista. Só para deixar registrado. Uma coisa, a presidente Dilma está caindo. Sabe por que o parlamento não usou um dispositivo contra ela nos últimos tempos, chamado sustação de atos pelo parlamento, de atos do Poder Executivo que extrapolam sua função? Porque ela tinha maioria. No momento que ela perde a maioria, ela é empichada. Só para deixar registrado, tem um dispositivo do parlamento na Constituição que diz que pode sustar atos. Quem tem maioria susta atos, só que a maioria chegou muito rápida, porque antes a maioria era dela. Enquanto ela era dela, ninguém sustava. De repente, ficou tão grande a maioria que tinha votos suficientes para empichá-la. Só para deixar registrado também nos anais da história e das gravações aqui do nosso programa. Bom, gostaria de até pegar um gancho do deputado Westphalen. Eu acho que é muito fácil falar e escrever, mas eu acho que só o dia a dia, o policial que está na rua, o policial que está na investigação, que enfrenta a parte operacional, que tem a condição de realmente poder afirmar ou desafirmar o que está enfrentando. Então, nós temos que respeitar esse profissional que trabalha em prol da sociedade gaúcha, muitas vezes não recebendo o que deveria receber adequadamente, mas trabalhando, se dedicando, ficando distante da sua família, justamente para trazer um pouco mais para a sociedade gaúcha. Então, estão de parabéns, todos os policiais civis. A gente tem diuturnamente acompanhado as operações policiais, procurando trabalhar pela sensação de segurança. Se nós tivermos sucesso nisso, é o nosso objetivo, certamente a gente vai estar contribuindo para a melhoria da segurança pública. Não existe uma varinha mágica para isso, né? Eu sei que todos nós hoje opinamos sobre segurança pública, assim como opinamos sobre futebol. E somos todos entendedores em relação ao assunto. Mas quem sabe realmente quem está na rua. E a gente tem que respeitar esse profissional. Mas que o Hernando devia ter sido expulso, devia. Tu acha que o... aí nós estamos de acordo. Não sei porquê, mas acordei mais jovem hoje, com mais juventude do que outros colegas aí. Bom, já falou bobagem, delegado. Já falou bobagem, delegado. Até agora o delegado estava sem. O PDT vai lhe expulsar. Quero agradecer bem, delegado, né? A oportunidade de estar aqui e o Dr. Braulio, que discordou em algumas coisas, e tem aquela máxima que diz que pode
A gente pode discordar em tudo, mas a gente tem que defender até a morte o direito de cada um defender as suas ideias. É o que eu digo do Afonso Matos Pompeu. Então, aqui ao lado do Dr. Pedro Westphalen, que foi meu colega na Assembleia de Deputados. Com muita honra. Emerson aqui. Já até recebeu o convite para o PP aqui. Eu quero agradecer. Foi no ar? Nada, nessa vida, nada a gente dispensa. A gente aceita. E é lógico que eu estou num processo. O Lênin, nós estava já num debate ali na rádio agora há pouco, ali com o Vitorino. E amanhã eu vou acompanhar o governador em Brasília, o Sartori, que vai acompanhar a votação quarta-feira no STF da questão da dívida do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul pagou, fez uma dívida de 9 bilhões, pagou 24 bilhões, deve 51 bilhões. E o STF deve julgar quarta-feira. Isso para nós para o Estado do Rio Grande do Sul, para a segurança pública, para as estradas, Pedro. Isso é uma grande medida. Então, como coordenador da bancada gaúcha, eu vou acompanhar. E, claro, estou num processo de expulsão no partido, né, por ter cometido um crime, entre aspas, e ter votado a favor do impeachment. Votaria 1000 vezes se fosse preciso, porque essa é a minha convicção, esse é meu direito como parlamentar. Não havia votação de partido no painel da Câmara, então não há fechamento de questão. Nem o Brizola fechou questão na época do Collor. O Collor teve um impeachment e, na época, ele não fechou questão porque sabia que não podia. Então, eu vou defender até a morte meu direito de continuar no PDT. Legalmente, sei que está acontecendo agora uma reunião no partido para a minha expulsão. Não vai expulsar, vai ter um gesto de grandeza. Não, e eu acho que legalmente eles não têm condições de expulsar. Hoje, tranquilo, amanhã. Tranquilos. Pela lei orgânica, eles não tem como expulsar. Não tem como expulsar. Espera-se que esses senhores que defendem marginais, um dia não esteja com a arma na cabeça, como tantos civis que sofrem as que ele não esteja com os marginais. Eu já tive. Aliás, um deles já teve. Um deles já teve, eu já tive. E conversou tão bem. Não matei nenhum deles, os marginais, que ele foi lá na geladeira, pegou uma Fanta uva e deu para ele. Foi de sorte. Teve muita sorte. Por aí vai, Braulio, eu não vou ler mais. Olha, o senhor sentadinho no banco criticando quem o protege. Quando bandidos irão matar um filho, um neto, quem vai pedir ajuda à brigada? São profissionais no fronte, entendem? Fácil criticar, põe ele no lugar do PM no seu dia a dia. Ana Júlia da Rocha, as mulheres aqui, uma infinidade. Eu podia ter seguido a carreira de soldado e não segui. Uma questão de Cruz Alta lá, essa semana, pela terceira vez consecutiva, assaltaram o Colégio Maria Bandar. É um colégio que presta um serviço relevante num bairro carente, e nós fizemos um apelo para o comandante da Brigada Militar. Vamos fazer um apelo ao prefeito de Cruz Alta para ajudar na segurança daquelas escolas que hoje está sendo defendida pelas professoras. Ela foi saqueada. E o Maria Bandarra presta assistência aos bairros mais pobres. Mas teve um secretário de segurança que disse que o filho, se tiver um filho doente, pode assaltar uma farmácia. Se tiver uma pessoa com fome, pode assaltar um supermercado. Quem sabe a pessoa estava sem leitura em casa, foi lá assaltar o colégio. E já pedimos ao secretário também do PDT, o nosso querido secretário de Educação, que faça as reformas necessárias da nossa escola lá em Cruz Alta. A minha solidariedade é o povo de São Lourenço do Sul, que hoje centenas de desabrigados, hoje à tarde, em função da enchente do arroio lá de São Lourenço do Sul, que acabou pegando quase toda a cidade. Mais uma enchente em São Lourenço do Sul. Um abraço aos nossos amigos aí lá de São Lourenço. Obrigado, deputado, secretário Pedro Westphalen. Obrigado, delegado Emerson Mendes, nosso chefe de polícia. Obrigado, Giovanni Cherini. Obrigado. Breno tem todo o direito de ter o pensamento que tens ao lado do Braulio Marques aí, né? A gente defende as liberdades. Mas aqui, como é debate, tem que se contrapor. Braulio, continua com a mesma posição. Defendendo a sociedade e a Brigada Militar. Mudou então, que bom. Terminar assim o programa com esse arrependimento do Braulio Marques. Obrigado, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família.